Oi, gente! O tema da nossa equipe é descrever a resposta imunológica aos principais agentes imunológicos da cavidade bucal. E a nossa equipe é composta por Giovana Botelho, Isabel Neri, Maria Clara Pimenta e Maria Amar Araújo. A cavidade bucal é a principal porta de agentes patógenos para o corpo humano, sendo considerada a região que possui a microbiota mais complexa. Uma curiosidade é que a maioria das doenças infecciosas é causada por patógenos menores do que as células presentes no ser humano. Sabe que há necessidade de uma ampla variedade de respostas imunes para controlar cada tipo de infecção. O local da infecção e o tipo do patógeno são fatores determinantes do tipo de resposta imune a ser elaborada. E o combate aos micro-organismos é mediado por mecanismos efetores da imunidade natural e da imunidade adquirida. As primeiras barreiras de infecção em combate aos diferentes patógenos são a pele intacta do hospedeiro, as superfícies mucosas e os seus produtos de secreção. Elas são defesas notáveis contra a maior parte das infecções. Nesse cenário, micro-organismos infecciosos e o hospedeiro estão envolvidos em uma luta constante pela sobrevivência. E o prognóstico da infecção frequentemente é determinado pelo equilíbrio entre as respostas imunológicas do hospedeiro e as estratégias microbianas para resistir à imunidade. Embora a resposta imune seja fundamental para o combate à maioria dos patógenos, tanto a deficiência quanto o exagero nessa resposta resultam em dano tecidual. Em muitas doenças infecciosas, os principais aspectos patológicos não estão relacionados a uma ação direta do agente agressor, mas a uma resposta imune exagerada com o potencial de causar lesão tecidual. A saliva presente neste ambiente exerce um papel crítico na saúde bucal, pois além de desempenhar as funções de lubrificação e hidratação dos tecidos orais, ela atua diretamente na regulação da microbiota e na proteção contra os micro-organismos. A função de proteção é desempenhada por componentes celulares e moleculares pertencentes às imunidades inata e adaptativa, que atuam sobre os micro-organismos, promovendo a manutenção da homeostasia da cavidade bucal. O sistema imune da mucosa bucal defende as superfícies mucosas contra antígenos alimentares, toxinas e invasão de micro-organismos, como bactérias, fungos e vírus. A primeira linha de defesa adaptativa das superfícies mucosas é representada pelas imunoglobulinas IgA secretoras, que estão presentes na saliva em cooperação com mecanismos inatos protetores, como as proteínas mucinas, aglutininas e outras proteínas de defesa, como a lactoferrina, lisocima, defensinas. Bactérias. As bactérias são os micro-organismos que mais frequentemente causam infecções aos seres humanos. Existem dois tipos de bactérias: as extracelulares, que são capazes de se replicar fora das células do hospedeiro através da circulação do tecido conjuntivo e dos espaços teciduais, e as intracelulares, que são bactérias extracelulares. Primeiramente, essas bactérias elas vão induzir a inflamação, o que resulta em uma destruição tecidual no local da infecção. E em segundo lugar, muitas dessas bactérias elas vão produzir toxinas que vão possuir efeitos patológicos diversos. Essas toxinas elas podem ser endotóxicas, que são componentes das paredes celulares bacterianas, ou exotóxicas, que são ativamente secretadas pelas bactérias e que podem interferir nas funções normais e destruir as células do hospedeiro por vários mecanismos bioquímicos. Nesses casos, os mecanismos de defesa estão relacionados principalmente às barreiras naturais do hospedeiro por ativação do nosso sistema complemento, fagocitose e resposta inflamatória. As respostas de anticorpos contra essas bactérias elas são direcionadas contra antígenos da parede celular e toxinas secretadas e associadas à célula, os quais podem ser polissacarídeos ou proteínas. E esses anticorpos dirigidos, eles vão agir contra essas substâncias, não só impedindo sua ação, mas também facilitando a fagocitose pelo processo de opsonização.
Outro mecanismo que vai ser utilizado por esses anticorpos na tentativa de eliminação do patógeno é o mecanismo de neutralização, que é um processo pelo qual os anticorpos podem se ligar a essas bactérias, impedindo que estas se fixem nas mucosas, ou podem se ligar a toxinas produzidas por esses micro-organismos, que vão inibir a sua ação. Esses antígenos proteicos, eles também podem ativar as células TCD4, que vão produzir citocinas, que vão estimular a produção de anticorpos, vão induzir a inflamação local e vão acentuar as atividades fagocíticas e microbicida dos macrófagos e dos neutrófilos e estimular a produção de anticorpos. As principais consequências lesiva das respostas do hospedeiro a essas bactérias são a inflamação e o choque séptico, devido à dificuldade em controlar a resposta inflamatória, que é geralmente autolimitada e controlada. Esse choque séptico ele é desencadeado por LPS presentes na parede bacteriana, que vão estimular nos neutrófilos, nos macrófagos, nas células endoteliais e até mesmo nos músculos uma produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo TNA-alfa-beta, IFN-gama e IL-12. E como consequência vão ocorrer o colapso circulatório e a coagulação intravascular disseminada. Há também uma evidência de que a progressão desse choque ele está associada às respostas imunológicas defeituosas, talvez relacionadas a uma supressão dessas células T, resultando em uma disseminação microbiana não controlada. Além das bactérias extracelulares, também há as bactérias intracelulares, e ela tem como característica a capacidade de sobreviver e se replicar no interior dos fagócitos. Esse tipo de bactéria ativa as células NK, natural killers, pela expressão de ligandos ativadores da célula NK ou pela estimulação de células dendríticas e macrófagos para a produção de L12, que tem como principal função aumentar a secreção e a atividade do interferon-gama pelas células NK e pelos linfócitos T auxiliares, aumentando a resposta citotóxicas. A infecção de uma célula por um patógeno intracelular pode alterar a expressão ou a conformação de moléculas MHC de classe 1, que indicam os fragmentos de peptídeos para o reconhecimento, fazendo com que a interação dessas células com os receptores da célula NK gere um sinal estimulador que faz com que a célula NK mate a célula infectada, proporcionando uma resposta imune inicial contra esse tipo de patógeno. Além disso, as bactérias intracelulares podem estimular tanto as células TCD4, pela expressão de antígeno associado ao MHC classe 2, que leva à secreção de interferon-gama e ativa os macrófagos e leva à produção aumentada de óxido nítrico e à destruição do micro-organismo, como também as células TCD8, por meio da expressão de antígenos associados a moléculas MHC de classe 1, que participam do mecanismo de defesa por meio da citotoxicidade, destruindo os macrófagos infectados. Agora eu vou apresentar algumas doenças causadas por esse tipo de bactéria. A febre reumática, ela causa uma infecção que ocasiona a produção de anticorpos contra uma proteína da parede celular bacteriana, a proteína M, os quais apresentam reação cruzada com proteínas do miocárdio sendo depositadas no coração, estabelecendo dessa forma uma inflamação nesse tecido, a cardite. A outra doença é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, também é uma sequela da infecção de pele ou orofaringe por outros sorotipos de estreptococcus beta-hemolíticos. Outra doença infecciosa que acomete a cavidade bucal é a sífilis, uma doença crônica sistêmica altamente contagiosa decorrente de pequenas abrasões decorrentes de relação sexual. Após isso, esses micro-organismos atingem o sistema linfático e outras partes do corpo. A imunidade celular é a mais tardia, permitindo ao T pálido se multiplicar e sobreviver por longos períodos. A tuberculose é uma das principais causas de morbidade e mortalidade mundiais. Esse micro-organismo pode infectar todas as partes da boca, palato duro e mole, úvula, faringe, mucosa jugal, lábios, língua, maxila e mandíbula, aparecendo predominantemente
na forma de lesões ulcerativas que são consideradas em diagnóstico diferencial de vários tipos de úlceras orais. Doenças fúngicas representam um paradigma importante na imunologia, uma vez que podem resultar da falta de reconhecimento pelo sistema imune ou de uma superativação da resposta inflamatória. A imunidade protetora contra fungos patogênicos é conseguida por meio da integração das respostas inata e adaptativa, que estão ligadas por meio do conjunto de moléculas e receptores que atuam para gerar uma resposta imune eficaz de proteção contra fungos patogênicos. O principal mecanismo de defesa natural contra fungos é desenvolvido pelos fagócitos, que os destroem por meio da produção de óxido nítrico e enzimas lisossômicas, adicionalmente à participação de respostas TH1 impulsionadas por interleucina 12 e interferon gama, as quais aumentam a função dos neutrófilos e macrófagos. Muitas infecções fúngicas são ditas oportunistas porque os agentes causadores não provocam doenças em indivíduos sadios, mas podem infectar e manifestar doenças graves em pessoas imunodeficientes. Um recente aumento foi observado nas infecções fúngicas oportunistas secundário e o aumento nas imunodeficiências causadas principalmente pela AIDS, pela terapia contra neoplasias e pela rejeição de transplantes, onde inibem o funcionamento da medula óssea e das respostas imunológicas. Diferentes fungos infectam o corpo humano e podem sobreviver no tecido extracelular e no interior dos fagócitos. Portanto, a resposta imunológica a esses micro-organismos frequentemente envolve combinações de respostas a bactérias extracelulares e intracelulares. Atualmente, sabe-se mais sobre respostas imunes das bactérias e dos vírus do que sobre fungos. Isso ocorre devido ao fato de que essas respostas frequentemente estão associadas a indivíduos que são capazes de estabelecer respostas imunes efetivas. No caso da cavidade bucal, a candidíase é a mais comum das infecções fúngicas. Ela é frequente no palato de portadores de próteses totais, na glossite romboide, na imunossupressão e naqueles pacientes que recebem antibiótico terapia ou medicamentos que causam xerostomia. Lesões secundárias aparecem frequentemente nas membranas mucosas, particularmente boca e nariz, além da pele. Vírus. Os vírus são micro-organismos que desenvolveram a maior variedade de mecanismos para escapar das defesas imunes. Isso pelo fato de serem micro-organismos intracelulares obrigatórios, ou seja, que não são capazes de completar seu ciclo de vida fora das células. Então, os vírus dependem completamente dos processos metabólicos das células até amadurecerem e se replicarem. Os vírus são capazes de entrar nas células por meio de moléculas receptoras de membrana. A proliferação dos vírus interfere na produção e função de proteínas celulares, causando uma lesão tecidual ou uma doença. Eu vou citar algumas doenças virais que acometem a cavidade bucal. Vírus da herpes simples. Causa herpes oral, infecta primeiro as células epiteliais. A resposta imune elimina o vírus do epitélio, mas ele persiste em estado de latência. Volta a ativar-se em período de estresse, exposição à luz solar, infecção bacteriana ou alterações hormonais. Também tem herpes vírus varicela zoster. Após a infecção encerrada, ele também permanece latente. Volta a ativar-se com estresse e imunossupressão. A localização das lesões pode variar-se. A cavidade bucal se apresenta na língua, bochecha, palato e garganta. Também tem o vírus Epstein-Barr. Na infância, produz uma doença leve gripal.